Você está ouvindo o Manual do Motoqueiro Mirim. Salve, rapaziada, eu sou o Henrique Teixeira e esse é o nosso podcast, o Manual do Motoqueiro Mirim, episódio 3. O terceiro episódio dessa primeira temporada é organizado aqui pelos amigos do grupo Breakfast Run, falando um pouco sobre a cultura motociclística e temas de interesse geral. Você pode seguir aí as nossas redes sociais no Instagram, @Manual do Motoqueiro Mirim, nas páginas do Manual do Motoqueiro Mirim do Facebook e no nosso canal também, homônimo aí no YouTube. É possível também se comunicar com a gente pelo e-mail, manualdomotoqueiromirim@gmail.com, e aí encaminhar dúvidas, sugestões, reclamações e tudo mais, para que a gente possa fazer cada vez um programa melhor para, enfim, que todos se interessem e curtam ainda mais esse momento. O assunto de hoje é um assunto interessante, né? É o Track Day, coisa de banqueiro ou de bancário? Para debater esse assunto tão interessante, o nosso conhecido time de especialistas. Rafael Ives Gotuso. Sandrinho Maravilha. Fala, galera, sejam bem-vindos. Ulisses da Costa. E aí, pessoal? E na edição e sonoplastia, ele, Thiago Pedruzzi. Também temos hoje um convidado especial, uma pessoa que obviamente faz Track Day, para que tenha alguma propriedade para falar do assunto. E esse nosso convidado, ele é um músico, uma pessoa muito querida por todos nós e que recentemente mudou completamente de perfil de motociclismo, passando aí para as motos naked, mais esportiva, e hoje virou um viciado em Track Day. Seja bem-vindo, nosso querido Daniel Chaim. Salve, gurizada! Prazerzão estar conversando com vocês, né? De modo tão específico, assim, sem aleatoriedades. Não, a ideia não é fazer uma conversa muito específica, até porque a gente começa falando uma coisa e termina falando de outra sempre. Não, eu né? ouvi vocês tanto no Spotify quanto na vida, né? Então eu já sei como é que vai ser. Já conhece. Isso. Mas assim, como o assunto é Track Day, né? Um termo em inglês e tal, um termo técnico, eu queria perguntar aí pro Ives, que é o nosso Wikipédia do motociclismo, para que ele desse uma definida no que é Track Day, o que diferencia um Track Day de uma corrida de competição, enfim, para quem não está muito acostumado e ambientado com essa denominação, Ives, fala um pouquinho aí do que é o Track Day. O que é um Track Day? Eu vou resumir, né, de forma simples assim, acho que depois o Chaim pode complementar melhor. O Track Day basicamente é um evento fechado num circuito de corridas, né, Interlagos, por exemplo, ou aqui no sul Tarumã, que tu pode usar a tua moto para correr. Tu vai lá e pode, né, dar pau, digamos assim, né, na tua moto à vontade. Mas claro, aí tem suas regras, o Chaim tem mais propriedade para falar para nós aí, né, Chaim? Então, na real tem muito a ver também com essa coisa de chamar tudo em inglês, né? É o lockdown, né? Não é o fechamento total, né? Eu até gosto de... sabe? Então, na verdade, para mim é um dia de treino, sabe? Até nem sei se seria uma tradução mesmo, né? Mas eu vejo como que se encaixaria melhor em português, né? Um dia de pista, né? Seria a tradução literal. Um dia de pista, na verdade, na tradução literal é isso. Eu prefiro como um dia de treino, né? Mas... é isso, não deixa de ser lógico, tu tá lá tendo uma experiência na pista, né, que tu não necessariamente é um piloto, né. E Chaim, me diz uma coisa, tu falou um dia de treino, então eu, por exemplo, pegar uma RD 350 e chegar no dia que tem o Track Day e falar assim, quanto é que custa para entrar aí? Botar uma calça jeans, uma jaqueta de couro e entrar na pista, eu posso fazer isso ou não, né? Como é que Provavelmente não, e o teu bom senso deveria impedir também, né? Basicamente o cara dar pau na moto nas condições normais de temperatura e pressão, né? Tem um detalhe que é o seguinte, né? Tu não tá acelerando numa reta, né? A pista não é uma reta. Poxa, exigem várias questões, tem muita questão envolvida, né? Com certeza, se tu chegar de calça jeans, como tu falou, provavelmente não vai rolar, né? Provavelmente não vai rolar. Né? Os itens de segurança todos, eles são necessários e cobrados, né? Tu não entra na pista sem ter o macacão, né?
colado, né? Colado que eu digo emendado, na verdade, né? A calça com a parte superior, né? A bota, a luva, né? Nos últimos treks sempre tem um fiscal ali que bate na tua lombar, assim, para ver se tu tá com o protetor de coluna, né? Que é um item que tu não enxerga. A bota, né? Também uma bota específica, né? De pista, né? Enfim, existem diversos modelos de diversos valores, né? Luva e o capacete, né? Lógico. Sim, mas assim, tirando esse detalhe da roupa que eu coloquei, o que eu quis dizer mais é o seguinte: se eu chegar pronto lá, eu vou conseguir andar ou eu tenho que fazer algum curso, ou, entendeu? É obrigatório algum curso, alguma coisa? Como é que funciona isso? Existem, assim, eu posso dizer pela minha experiência, né? Quando eu fiquei com a vontade decidido a fazer, ou ao menos descobrir qual era o caminho para chegar lá, né? Como eu também não conhecia diretamente ninguém que participava, o que eu pensei? Eu vou entrar em contato com a pista, né? Com Tarumã, por exemplo. Botei lá no Google, Tarumã, telefone, liguei. Queria ter informações sobre um track day de moto. Tu pode falar me deu o telefone de 2 pessoas. Eu entrei em contato com essas 2 pessoas e desenvolvi melhor o assunto com aquele que foi mais receptivo comigo, né? Claro que não é um serviço assim que, como tu dissesse, qualquer um vai lá, tem o dinheiro no bolso e compra, né? Mas, assim, de primeira houve uma avaliação verbal, né? Ele te pergunta, tá, mas que moto que tu tem? Aí tu diz, mas que equipamento que tu tem? Aí já entra na questão, né, que eu falei há pouco. Aí pergunta, tá, mas, né, por quê? Assim, tu sabe pilotar? O que tu fez? O que tu não fez? Eu, na época, tinha recém concluído um curso online de pilotagem, né? Até no grupo a gente conversou sobre isso na época. Aquela conversa foi boa, depois nós vamos falar sobre isso. Aquela conversa foi boa, e ela foi fundamental, cara, para esse rolê todo, sabe? E quando eu falei do curso, né, o professor, né, que estava lá falando comigo, o professor Carlos Barcelos, que é com quem eu faço os track days, ele, na época eu fiz o curso online do Diego Faustino, né, que é tricampeão brasileiro de moto velocidade, e ele vende isso bastante divulga isso bastante, né, nos vídeos dele. E quando eu falei que eu fiz o curso, ele gostou, sabe? Tu fez, né? Que bom e tal. Não, o Diego Faustino é mestre e tal. Me lembro direitinho das palavras dele, assim. E eu sei que isso abriu as portas, assim, pra mim, sabe? Depois que eu falei isso, ele entendeu que eu era um cara que tava buscando conhecimento, sabe? Eu não era um loucão, assim, que comprei a moto ontem, tenho dinheiro, comprei, não que seja o caso, né? Mas, por exemplo, fui lá, comprei o equipamento, dei um jeito, tô com a moto e quero andar. Tá, mas quem te disse que tu sabe andar, né? Chain, assim, uma coisa que eu acho que é interessante perguntar, porque quando a gente te conheceu, tu já era um harleiro meio heterodoxo, assim, né? Tinha uma XR 1200. É a ovelha negra, a ovelha negra. Que é a Harley que ninguém gosta, né? Que é do caralho. Eu gosto. Não, eu curto também. Então, os harleiros não gostam, né, cara? Dizem que não é o estilo e tal. E aí, bom, como que foi, assim, esse pular desse estilo de moto, que não era uma naked também, não deixava de ser uma naked, mas mais o estilo flat track, uma naked mais menos esportiva, assim, né, para uma moto realmente com característica mais esportiva. Como foi esse pulo de estilos, essa mudança de estilos, e a partir disso que tu te interessou, ou tu buscou uma moto nova já pensando em andar em pista e tal? Sim. Na real foi tudo muito sem querer, né? Até tem a ver com o podcast de vocês que eu tava ouvindo agora um pouco antes da gente gravar, né? Que falando da moto ideal e tal, né? Na verdade, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tive antes da Harley, né? Porque antes da Harley eu tive uma Shadow 600, né? Que foi minha segunda moto. Que foi minha primeira moto, assim, de uma cilindrada, né? Uma moto com mais torque, né? Uma moto mais presença e tal. E eu era apaixonado por ela e namorava a história da Harley, né? Até pelo feitio da Shadow, né? Por eu gostar da Shadow, era natural me chamar a atenção um estilo da Harley, né? E quando eu decidi trocar de moto e tive, né, condições para isso, eu tava namorando as Harleys. E a XR era uma moto que aparecia muito
né? Tinha muita moto à venda. E num valor mais baixo que muitas vezes as Sporters, assim, as demais, né? As 883 e tal. Então, poxa, por que não, né? E comecei a olhar para ela, sabe? E como eu não tenho essa coisa apegada, sabe? De uma marca, de um estilo. Eu gosto de moto, sabe? É que nem vocês falavam em moto ideal. Para mim, eu queria ter uma moto de cada estilo. Aí essa é a moto ideal. Hoje eu vou fazer tal coisa, eu pego tal moto, né? Como não dá, aí a coisa fica mais difícil. E depois, tive a Harley me foi assim demais, porque ela tinha muito torque, ela tinha uma posição de pilotagem muito boa, né? Porque ela não era aquela coisa da Harley normal, né? Da Shadow, né? Da Custom, daquela coisa em C, né? Te dando porrada na lombar ali, com os braços abertos e tal. Joelhão ali, meio cavalo, né? E quando eu entrei na XR, nossa, olha isso, né? Ela já te permite muita coisa sem tu notar, só pelo fato da postura de pilotagem ser aquela, né? A XR é um modelo que foi inspirado numa era 750, a XR 750. XS? XR 750. Ou era XR, viu, Uli? Eu acho que é XR também. E aí essa 750, que cara, é muito parecida com ela. Então eu até tava vendo um vídeo outro dia e um cara mencionou que ela foi uma das primeiras motos dessa onda de retrô, sabe? Sim, numa época que não deu liga, né? Que não deu liga. Poxa, ela foi lançada ali... Uma pena. 2009 não bombou tanto, daí tipo do nada começou a bombar essa coisa de café racer, flat track, street track, dirt, né? Sim. Talvez foi no tempo errado, né? Exatamente. Mas voltando, eu gostei muito da Harley e quando eu tive que trocar a Harley, né? Assim, resumindo muito a história, até porque senão vai ter que ter outro podcast, né? Esse podcast vai ser como escolher um mecânico. Aí vai ser. Barbaridade. Como não escolher um mecânico. Mas então, gurizada, na verdade, essa questão teve muito a ver com a minha opção da troca. Até eu nem tinha me atinado disso até a gente falar disso. Mas claro que foi. Tu, inclusive, claro que falou. Foi. Não, isso, porque na verdade o que acontece? Foi uma união de vários fatores. Eu precisei trocar de peças, eu precisei arrumar o motor da Harley, né? E isso foi um inferno, porque se tu quiser comprar peça nova, né, compra outra moto. E então tive que exportar não, né, comprar de Mercado Livre, né, de São Paulo, daqui de perto e tal, mas não, né, não presencialmente e tal. Montei a peça, montei a moto com muito sofrimento, e foi um sofrimento também a questão de mão de obra e tal. E quando eu vi tudo que eu passei, eu falei, não posso mais passar por isso. Não posso mesmo. Como é que eu vou garantir que eu não vou mais passar por isso? Bom, eu preciso de uma moto zero, porque só assim eu tenho garantia das responsabilidades, né, de quem elas são. E eu preciso de uma marca que seja acessível, mesmo que não seja uma moto popular, né? Mas uma marca que tenha nos locais e que eu lide com uma marca e não com uma pessoa, sabe? Uhum. Eu vou na Yamaha, eu não vou no fulano. Então, se der problema, o meu problema é com a Yamaha, nunca vai ser pessoal com ninguém. Esse foi um dos fatores que te levou a escolher a Yamaha. MP? Não, a Yamaha primeiro, né? Tipo assim, eu sabia que tinha que ser Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Eu não podia passar muito disso, né? Eu sou fãzaço de Ducati, mas esquece, ia trocar 6 por meia dúzia. Então eu já tive que ir para esse leque. Começou assim, né? A partir daí eu queria uma moto que andasse o tanto quanto a XR andava. Né? Aí que começou a complicar, aí que começou a ir pro lado do MT, né? E a postura de pilotagem, por mais que elas sejam motos muito diferentes, elas têm algo que une, sabe? A questão da postura da pilotagem também. Claro, não é igual, mas ela tem um lance que flerta ali,
sabe? A MT, na verdade, ela tem uma pilotagem não tão esportiva, né? O cara vai quase de pé nela, na Ela verdade. é mais em pé, né? Standard. Exatamente. Eu pilotei ela, né, Chain, numa Sim. volta que a gente deu esses dias. É só pra dizer qual é a MT que a gente tá falando, né? MT-09. MT-09. E é meio estilo jet ski, assim, parece. O cara vai meio de pé, assim, né? Isso, Tu não exato. enxerga o painel, tu não enxerga nada, né? Tu enxerga isso, só a pista, né? É interessante. Puxando um detalhe, a XR 750, ela é a moto do Evil Nível, né? Evil Nível, exatamente. É a moto memorável do Evil Nível para fazer os saltos que ele fazia e Se tal. quebrou muito naquela moto, né? Naquelas motos, né? Ah, e não é a do Capitão América também, no filme? Eu acho Não. que é a nova. O modelo novo, na verdade. Porque tem uma muito parecida, assim, num dos 45 lá. Mas hoje, aí, outra coisa bacana também, depois que tu comprou a MT, a gente tava dando altos rolê, né? E eu acho muito a fuder a história de como tu resolveu pensar, agora eu vou ter que aprender a pilotar essa merda. Que aí acho que tu pode explicar melhor que eu como é que foi isso, né? Ah, isso foi memorável, né, cara? Demais. Foi foda. Até me deu mais uma amizade, né? Claro. Essa situação, né, cara? Eu me lembro como se fosse ontem, né, cara? Da gente indo lá para aquele encontro de Harley em Carlos Barbosa, né? Isso foi o quê? Em 2018? 18, eu acho. Né? 2018, eu acho também. Eu tava há pouco com a MT, né? Devia estar o quê? Uns 10, não sei se tinha 10 mil km, assim, sabe? E nós fomos em Alegre Bando, né? Um comboio de um monte de moto. Uns mais loucos que os outros, né? Uns que eu nem conhecia, uns mais loucos que os outros, né? Bem isso aí. E quando a gente chegou lá, eu vendo assim a galera que eu admiro ainda, né? Enfim, andando, sabe? Tipo ali, eu vi o Zagonel chegando no Guilherme, né? Que é a pessoa que eu quero falar, né? Ah, cara, que tocada tua, hein? Puta, que massa, hein? Aí daqui a pouco veio mais um, pô, que massa a tua tocada e tal. E eu olhando assim, os caras tudo babando um ovo, né? E eu não tinha reparado, né? E eu, pô, legal, né? Aí eu cheguei perto do cara ali, né? Pra mim é fácil, gosto de fazer amizade, enfim. E, pô, e aí, beleza, tá, vamos voltar junto, vamos. Não conseguia, né? E ele tinha uma Dukezinha, uma Duke 390, coisa mais lindinha, sabe? Uma KTM. KTM, um cilindrinho só, cilindrão, né, na real. Eu só chegava na reta, né? Na reta eu dava no bucho. Buscava na reta. A 09 tem 115 cavalos. Quantos cavalos tem a Duke? Né? Uns 40 e pouquinhos, se eu não me engano. Então, é bastante para uma 390, né? Uma motinha. É bastante, mas, porra, não era pro cara sofrer, não né? tem comparação, não. Mas tem comparação. É aquela coisa que eu tava conversando mas hoje. Mas o cara sabia pilotar aí ou não, né? Na reta, todo mundo é piloto, né? Isso. Na reta, todo mundo é o Valentino Rossi. Exatamente. Aí é complicado. E o Guilherme é diferenciado, ele é muito bom na pilotagem mesmo. Ele é assustador tu ver o cara andando assim fora da pista, né? O cara andando na estrada normal, fazendo curva, deitando. Na famosa 470, né, cara? Exato. Virou o meu parque de treino, assim, sabe? Só pra galera saber, a Duke tem um cilindro com 44 CV. Caceta. Olha só, né? É muito torque, né, cara, na real. Imagina, né, meu? Deve ser um tratorzinho. Dá pra engatar um cortador de grama na frente ali, tranquilo. A KTM sabe fazer bem isso, né? Elas têm um monte de moto, tem a moto de motocross deles com 50 CV, mais até, pesando 100 quilos e monocilíndrica também. Mas, Chain, agora tu falou esse negócio de parque de diversões na estrada mesmo. Como é que assim, depois que tu pegou, né, de treino, o que tu pegou ali, que tu depois que tu começou a fazer os track days, participar, o que mudou na tua consciência assim, quando tu vai rodar, né, fazer um passeio para o interior, pegar uma estrada cheia de curva? O teu comportamento mudou, né? Tu ficou mais responsável ou não? Como é que é isso aí? Cara, mudou, né? E só para concluir, né? A partir daquele dia que eu entendi que eu tinha que aprender a pilotar a moto, né? Então foi esse o resumo daquela história, né?
E, cara, a postura na estrada, ela muda, assim. E, ao mesmo tempo, tu fica numa coisa que tu sente que tu precisa continuar praticando, sabe? E como é que tu dosa isso, né? Então, o que acontece? Depois que tu entrou na pista, teve essa experiência, cara, a minha performance na pista, ela é completamente diferente de qualquer condução que eu faça na estrada, sabe? E isso vai além até de eu querer, sabe? Digamos assim, eu vou pegar a estrada agora e eu vou fazer que nem eu faço em Tarumã. Meu, não dá, tá ligado? Não dá, né? Se tu tem o mínimo de amor à vida, né, não dá, sabe? A pista tem as áreas de escape, né, Shane? É bem mais Isso, tu te seguro, sente mais tem seguro, equipe. porque eu mesmo no Velopark, por exemplo, que o Velopark ele até é mais seguro nesse sentido, porque ele te oferece mais zonas, áreas de escape mesmo, principalmente ali, tu vem na reta principal, né? E antes de entrar na primeira curva, porra, tu chega no final da reta em quinta marcha a 220 para reduzir para terceira, frenagem e entrar na curva, sabe? Fazer um S ali. Cara, tem que ter opção de abortar. Tem essa opção, né? Sem correr. Tu tem essa opção de talvez errar e não correr esse risco passa de. reto na curva. E tu não vai cair no penhasco, tu não vai bater de frente para um caminhão, tu não vai acontecer nada, tu só vai passar reto, vai entrar na área de escape, vai seguir o caminho que tem ali, né? Observar, volta pra pista e tal, e segue o treino. Eu acho assim que é interessante nesse Não são todas as curvas que permitem, né? Mas ali permite. Fora que tem uma ambulância esperando o cara sempre, né, meu? Deus o livre. Deus o livre. Mas assim, a gente acaba sempre entrando nessa discussão de segurança, né, Ives? Quando fala em track day, em andar e tal, rápido. E eu queria, enfim, isso não é só pro Chain, para vocês todos, porque isso todo mundo sente, né? O que leva a pessoa a ter esse ímpeto assim mais controlado quando vai para a estrada, sabe? Porque hoje eu tenho também uma moto 4 cilindros que eu nunca tinha tido, sempre tive moto 2 cilindros, hoje tenho uma moto que anda, né, bem mais do que as que eu tinha antes e tal. E às vezes eu sinto que eu tô passando um pouco do meu limite, às vezes, sabe? Tipo, não da moto, porque a moto pode andar muito mais rápido, mas como eu não tenho técnica de estudo, curso e tal, às vezes eu sinto que eu dou uma passada de limite, assim. Eu queria saber de vocês, assim, não só do Shane, mas de todos, você não acha que ir para um track day e começar a andar rápido na pista, naturalmente vai fazer o cara querer andar mais rápido na estrada? Eu vou falar da minha opinião aqui, para variar. O que acontece, cara, quando é uma comparação um pouco diferente. Foram duas coisas que mudaram a minha postura. A primeira foi quando eu comecei a voar, a entrar na aviação, porque tu acaba tendo que adquirir mais um senso de responsabilidade, né? Tu tem que aprender a cuidar de ti mais, porque qualquer acidentezinho vai te deixar fora do teu trabalho. E a segunda vai matar coisa... todo mundo, né, meu? exatamente. Não, eu digo assim, acidente sozinho, na pista, no asfalto, né? Sim. E a segunda coisa foi quando eu comecei a fazer trilha, né? Porque ali eu botava toda aquela adrenalina ali, sabe? Gastar toda aquela adrenalina ali, e quando eu pegava a moto para andar dentro da cidade ou fazer um passeio, era a vontade de ir só na mãe, entendeu? Sim, tu fazer já gastou, totalmente né? diferente. Exatamente. Botou pra fora, sim. Eu, desde sempre, curti moto esportiva e, apesar de eu não ter tido ainda, meu pai tem Ninja e tal, e às vezes eu pego para dar uma acelerada. Só que desde sempre, como eu curtia, eu acompanhava Durval Careca, Diego Faustino, e esses caras frisam muito nisso, e como eles estão sempre fazendo vídeo de dicas e tal, o cara vai aprendendo a ter um certo senso em cima disso, né? Não sei se tu pode me corrigir se eu estiver muito fora da curva, Shen. Não, cara, é totalmente correto, até porque é o seguinte, essa galera que tu citou, né, que são as minhas principais referências também, né, de busca de informação, né, eles sabem que eles estão falando para todo mundo, né?
Então, Exatamente. né? Então tu não pode sair assim incentivando ninguém a bancar o louco. Óbvio, na estrada então mais ainda. E a estrada a gente vai na manha porque, porra, por mais que tu não tenha que tu não esteja pilotando uma moto na estrada, ou que tu não tenha tido essa experiência, ou que tu queira pegar a moto para ir na estrada fazer curva como um piloto, só que na estrada e tal, cara, tu já viu 1 milhão de acidentes, tu conhece quem já sofreu acidente, tu mesmo talvez já tenha passado por um acidente, né? Então, é uma coisa que flerta muito mais na hora quando tu fala assim, a pista, a moto entrar na curva a tantos por hora e reduzir a marcha e o pneu. Cara, é muito mais vulnerável a estrada do que a pista, mesmo tu te arriscando, assim, sabe? Eu vejo isso hoje em dia, assim. E outra coisa, né, Chain? O ambiente, né, cara? Tipo, a pista, as condições estão perfeitas ali. Não tem óleo na pista, não tem areia. Tu não vai vai passar um gambá no meio da pista, qualquer coisa do gênero, entendeu? O ambiente, ele é controlado, realmente. O que não é controlado, tá? Tu não pode controlar os outros pilotos. Tu não tá no autódromo sozinho, tá? Então, até não sei se daqui a pouco isso seria outro tópico, enfim. Mas, assim, existe lá uma diferença entre o nível de pilotagem de cada um, né? Que é a divisão das baterias, né? Tu não passa o dia inteiro assim, agora eu vou entrar na pista. Tá, cansei, agora eu vou voltar. Não, né? Assim, tu tens a categoria de até 400 cilindradas, né? Para as motos, né? O que não falta é motinho pequena, toda ajeitadinha, diabradinha, assim, sabe? Carenadinha e tal, que a gurizada monta pra botar na pista, né? Então tem a categoria até 400, aí tu tens a iniciante, a intermediária, o avançado, né? E às vezes tem curso junto, né? Então, dependendo do dia, até mistura, digamos. Aí tu tem só iniciante e avançado, né? Mas normalmente são essas as divisões. Até 400, iniciante, intermediário e avançado. Né? E o legal, assim, né, o que eu falo sobre essa coisa de andar e querer andar mais rápido, eu andei de kart por um tempo e tal. Caralho. E eu sentia, depois que eu saí da corrida, eu não sentia, estou livre, leve, posso voltar bem devagarinho. Eu entrava, saía lá do Velopark no carro, andava já meio alucinado, entendeu? E então, assim, eu acho, um dia eles virão aqui, essas figuras que vocês referiram, porque à medida que o podcast for ganhando prestígio, certamente todo mundo vai vir aqui querer falar, né? Mas, assim, eu acho que o pessoal faz muito como tu falou, como tá falando para todo mundo, né? Ele tem a obrigação, inclusive a responsabilidade de falar, de que não é lugar de correr e tal, mas também sem hipocrisia, a gente sabe que a galera que anda no track day, quando vai para a estrada, ela não respeita os limites, né, da estrada, né? Claro que tem. Principalmente os limites legais, né? Claro que tem. Mas, então, assim, isso é o tipo de coisa que tem que falar, né? Porque a gente sabe que o cara assim, vai querer mas, dar cara, uma esse perfil, Rick, esse perfil que tu fala, desculpa te interromper, Ives, mas esse perfil que tu fala, cara, ele é nítido no track, tá ligado? Uhum. Que é o que eu tava falando dos outros pilotos. Assim, quando tu pega um cara muito iniciante que não tá na categoria que ele tinha que estar, lá no iniciante mesmo, ele tá travancando a pista. E ele tá com um traçado imprevisível. E tu tem que respeitar isso, sabe? Tu tem que ter certeza, assim, a obrigação é de quem tá atrás, sabe? Deixa o cara na frente. Quando tu tá seguro, tu vai lá e passa. E tem uma galera que sente que o cara tá apanhando, que tá começando, vem rasgando, cara. Mas vem rasgando e eu já vi nego botar a moto na grama. Pra passar. Famoso pau no cu. Famoso pau no cu, tá ligado? Ô, Chain, eu fiquei com uma dúvida agora. Tu falou em baterias, assim, quanto tempo dura essas baterias aí? O quê? Meia hora, 15 minutos? As primeiras duram 10, depois 20. Depois 20? E tipo dá pra assim, cansar. O cara cansa, né? Pra caralho. Muito. Porque, ainda mais com não sei, né? Eu só tive a oportunidade de pilotar com a minha moto, né? Então, assim, a Naked, ela permite, né? Mas ela não é a mais apropriada, né? Então, como ela tem muito torque e nem tanta aerodinâmica assim, né? Tu tá brigando com tudo o tempo inteiro, sabe?
Porque assim, o teu corpo faz a aerodinâmica do conjunto. A carenagem, né? Não tem uma carenagem. Tu tá carenado na reta lá, acelerando. Beleza. Aí quando tu resolve frear, o que tu tem que fazer? Tu tem que levantar o tronco. Então, tu, né, trabalho de tríceps, de abdômen, né? Porque tu tá lutando contra o vento, contra toda a força vetorial que tá rolando ali, né? Diversas para tudo que é lado. Então é bem puxado, cara. E quando tu faz o pêndulo também, tu te ergue nas pernas, né? E, enfim, te projeta, né, pro lado de dentro da curva também, se sustentando ali pelas pernas. Na hora que tu vai voltar pra moto, tu tá voltando com as pernas, com o abdômen, com o tríceps, pescoço, né, quando tu tá abaixado e tá olhando, né, tem que olhar pra frente, né, por mais que esteja carenado. Então tu tá trabalhando muito trapézio, pescoço, ou seja, é o corpo todo. Muito legal. E é um esporte mesmo, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa claro que o automobilismo também cansa muito, né? A gente faz mais qualquer... carro duro. Mas é completamente diferente, porque tem esse jogo, né, de físico, de jogos. O piloto se joga, né, para um lado, se joga para o outro, e esse jogo é o que faz a moto dobrar. O pessoal pode não estar muito habituado, enfim, né, do que a gente está falando aqui, porque a gente, inclusive nessa última versão do nosso último episódio do podcast, a gente recebeu comentários até do Canadá, brasileiros que moram lá, né, ouvindo o nosso podcast. Então, só para falar que a gente está falando muito Vou ficar famoso. a gente está falando muito de Tarumã, né, e do Velopark, que são duas pistas aqui da região metropolitana de Porto Alegre, né, que são o Tarumã, uma pista muito antiga, talvez uma das mais tradicionais, né, do Brasil, e o Velopark uma mais curtinha, mais quadradinha, assim, que é uma pista mais moderna, né. Mas assim, uma das coisas que a gente, até para chamar a atenção aqui do pessoal que escuta é o custo, né? Porque esporte motor sempre é uma coisa muito cara, é sempre uma coisa que é tida assim, é coisa de rico andar de moto na pista, andar de carro na pista. E a gente escolheu esse tema, esse título, se é coisa de banqueiro ou de bancário. Né? Vocês são um fanfarrão, é isso que porque o Chain trabalha no banco, né? Ele E não sou bancário, né? Mas é da categoria dos bancários. Trabalho no banco, não sou dono do banco. Não é isso. É banqueiro. Se eu fosse dono do banco, gurizada. É banqueiro, não é bancário. Mas assim, a gente... Aliás, é bancário, não é banqueiro. A gente queria saber, Chain, assim, se tu já chegou a fazer um orçamento, assim, de tudo que tu gastou, né, um balanço de tudo que tu gastou primeiro com equipamento. Acho que vale a pena a gente falar para o pessoal quanto precisa primeiro de equipamento, né, quanto custa um dia de track day só para pagar para o circuito e quanto isso reflete na manutenção da moto. Tá. Cara, vai virar um monólogo isso aqui, tá? Mas eu vou tentar ser sucinto, assim. Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que ser dita que era o certo e eu não consigo fazer, tá? Que é tu ter uma moto só pra pista. Começa assim. Que daí, cara, fica tudo mais fácil, sabe? Claro que tu vai ter um custo. Aí entra num detalhe que talvez até familiarizaria, digamos, com o mundo da galera aí da customização, por exemplo. Porque tu tem um quê muito forte disso, né? Tu pega lá eu vi lá no fim de semana passado, lá em Tarumã, eu vi uma Twister que tu nunca diria que é uma Twister. Coisa mais linda. Desculpa te interromper, Chain, mas depois eu quero, né, gostaria que tu comentasse como é essa questão, porque eu acho muito interessante o fato de tu usar a MT tanto para o teu dia a dia quanto na pista, mas isso tu pode comentar depois, é só uma coisa que... Tem um link com o que eu tô falando, Ives, porque o que acontece, cara? O certo é tu ter uma moto para pista. Porque daí, por mais tu vai comprar ela num leilão e tal, né? Tu não vai ter que legalizar, nada. O que tu vai precisar ter para fazer isso? E por que eu não fiz? Tu precisa ter um carro. Uma carretinha. Hã? Uma carretinha. Isso, uma carretinha e um carango. E um espaço para botar isso tudo, né? Eu não tenho espaço, principalmente, e aí não ia valer a pena mesmo, sabe? Se eu tiver que ter um carro, uma carreta, um lugar para isso tudo, para poder andar de moto na pista, eu ia acabar não podendo ir pra pista. Entendeu? Vai ter o Motorhub daqui a pouco. Então, essa é a situação atual. Não que daqui a pouco, né, eu não consiga ter uma condição melhor e poder ter isso mais naturalmente, né?
Mas o fato é que eu não posso me dar o luxo de ter um carro só pra isso, né? E eu ia comprar o carro só pra isso, sabe? Sim. Tudo bem, talvez até fosse usar mais vezes, já senti falta de ter carro, não tenho, né? Já ficou evidente. Mas, né, exigiria. Então, voltando pra questão dos custos, eu falei isso porque isso é o certo, porque se tu cair com a moto que tu tem, como a minha, uma MT-09 na pista, tu tem um problema sério, né? Porque, enfim, é fácil, né, de entender. Né? Qualquer Sim. tombo ali, tu vai ter um custo absurdo com peça, se é que tu vai conseguir buscar, e tendo seguro, tu vai ter um problema, né? Então, não caia, né? E se tu Já não pode tomou cair... algum susto? Ah, cara, susto já, mas eu nunca achei que fosse cair. Nunca achei que fosse cair. Já achei que fosse cair, já senti assim, vou cair, não cair na estrada. Mas na pista não. E eu acho aí. Diga. Desculpa, cara. Questão, o que tu falou do seguro, né? Como é que fica o negócio do teu seguro com tu botar na pista no track day? Não tem como saber. Não, para todos os efeitos o seguro não cobre, né, meu? Sim, exato. Eu vou dar uma assessoria jurídica, tá? O guri é bom. A única forma daí de receber o seguro é tu pegar os cacos da moto e jogar lá pro outro lado do muro, como se tu tivesse caído na rua. Entendeu? Ele falou que eu não queria. Exatamente. Agora uma aula de como aplicar pequenos golpes e podcast do Falcatrua Mirinha. É óbvio. Cultura Killing. É óbvio que isso é uma brincadeira, não façam isso. Não, tu tem que ter essa responsabilidade, né, Rick? Tem que ter essa responsabilidade. Isso. E então, por isso que foi a primeira coisa que eu quis te responder, sabe? Se tu puder ter uma moto só pra isso, tu vai andar muito mais relaxado, sabe? Tu vai, à medida que tu tiver segurança, evoluir, tu vai poder ultrapassar mais limites, né? Meu, se tu começar a querer baixar tempo e coisas assim, aí faz todo sentido, porque faz parte do processo uma hora tu cair, sabe? Então, eu não posso me dar o luxo de cair, então eu não posso me dar o luxo de querer baixar tempo e ficar competitivo, sabe? Eu entro na pista com o intuito de ter uma experiência, de evoluir, né, de me sentir seguro, e o tempo vem com consequência, né? Tu vê que tu anda Tá, mas nós queremos números. Eu fiquei interessado, quero fazer e quero saber quanto é que custa. Cara, então, tá, a primeira coisa, tá, pneu. Além dessa história da moto, ficou clara, né? Pneu tem que ser um pneu, no mínimo, assim, com o bicomposto ou tricomposto, né, que a galera fala, que é a diferença de aderência no limite dele, né, aonde ele realmente vai fazer atrito na hora que tu inclinar a moto, né. Um pneu que vem com a moto, ele não é para isso, né, ele é muito duro, ele tem a carcaça muito dura, e então ele não é maleável, né. E no momento que tu entrar na curva, e isso, claro, com a calibragem correta, né? Bem mais murcho do que vem ali no bagulho, né? No manual de instruções. No manual de instruções. Isso. Então, tu tem que ter o pneu correto. Um pneu correto, assim, o de trás da 09 eu paguei uns 800 pila, tá? E o da frente daria mais uns 300, eu acho. Isso assim, comprando barato, né? Pesquisando e tal, tem o pneu free, né? E aqui em Porto Alegre eu fiz ali na Moto Encontro, foi bem justo, né? Aí, cara, além do pneu, tá? O pneu vai durar, depende da pegada, depende do toque, né? O meu pneu traseiro durou 6 eventos na pista. Eu fiz 5 Velopark e 1 Tarumã com um pneu traseiro. E o pneu dianteiro tá novo. Eu troquei o traseiro e continuo com o dianteiro. Tá, e me diz uma coisa. Parece que aquela porra não encosta no chão. Tu disse que durou 6 track days. Uhum. Quando tu usa a moto no dia a dia, tu tira o pneu ou tu continua? De jeito nenhum. É aí que tá o lance do tricomposto, Ives. Na lateral, que eu uso o Corsa 2, Super Corsa 2. Ele na lateral ele é muito aderente. Então, assim, se tu olhar a foto do meu pneu hoje, tu enxerga direitinho as 3 camadas, entende? Tu, assim, pensa no pneu dividido em 2, né? Então, tu tem a parte do meio, né? Daquela que vai pegar no chão na reta,
Essa parte ela é muito mais dura, para durar mais, para tu pegar e ir para Florianópolis, né, e o pneu durar, sabe? Ele é quase como um pneu de rua nessa parte. Ele tem, antes do extremo, no meio do caminho, um composto um pouco mais macio, que é aquela curva média que tu vai pegar, sabe? Uma inclinação média. Sim. E o limite do pneu, ele é totalmente mais macio. Ele é daí um composto similar ao Super Corsa, similar ao que a galera usa em competição, né? Que daí é uma borracha grudenta mesmo, entende? Então, o que acontece? Eu troquei meu pneu há pouco e fiz o track. Cara, na lateral ele tá comido. Bem comido. E no meio ele tá zero. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma estrada pra eu justificar meu pneu, sabe? 1.100 de pneu. Já tô anotando aqui. 1.100. Isso, só que assim, são 2 traseiros para um dianteiro. Né? Tá. Não, mas assim, pra começar. Mas eu já comprei, isso, pra começar isso, é isso, verdade. Depois, verdade. quanto vai gastar, aí não tem como fazer, porque vai depender de cada um. Vai depender da né? tocada e da moto também. Beleza. Mas uma coisa importante, isso nas medidas da MT-09, né? Não, tudo bem, mas a gente tá fazendo uma média com base na tua experiência, né? Porque. Uma motinha menor, o pneu vai ser mais barato. Sim, tá, beleza. Mas e agora, equipamento, cara? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem muito interesse de saber quanto custa, como funciona e tal. Uhum. Aí não muda em relação ao tamanho da moto, né? Exatamente. Muda em relação a quanto tu gosta do teu couro ou não. O tamanho do piloto também, né? O meu eu achei mais barato, não sei. Chegar lá, eu tenho uns amigos que são tudo baixinho, faz um desconto pro grupo. Vai usar bem menos couro, vai usar só a rebarba. Tá, gurizada, é assim, ó. Cara, o Macacão foi uma novela. Mas assim, é macacão, bota, luva, protetor de coluna e um capacete bom. Tem alguns eventos que exigem o duplo D de engate. Duplo D de engate, eles é feito por 2 fivelinhas, né? Que tu passa o engate por elas ali, né? Só pesquisar ali que é fácil. E ao contrário do de catraca, que é aquele mais ágil, né? O duplo D é aquele que de competição também automobilística, né? Que é meio exatamente. um lacinho ali, né? A gente pode pôr uma foto depois no nosso Instagram dessas diferenças aí do duplo D, mostrando o duplo D e o de fivela, né? Ele é bem mais seguro e existem alguns eventos que eu sei que exigem o cara ter um capacete com esse sistema, né? Então eu comprei um capacete assim, né? E já comprei um capacete que não é de resina termoplástica, né? Porque daí na hora tu também começa a pensar na queda, né? Tu não pode cair, mas tu pode cair, né? Tu não quer cair, tu não vai cair, mas pode acontecer. E se acontecer, né? A tua integridade precisa ser mantida, né? Então um capacete, tu consegue achar um capacete com essa fivela duplo D, só que de resina termoplástica, por exemplo. Existem capacetes de marca grande, caro, que tu acha que é um puta capacete, ele é até um bom capacete, mas ele ainda é de resina termoplástica, né? A resina, ela faz bons capacetes também, mas não é o ideal num uso mais extremo, assim, né? Então ele é tricomposto e tal. Esse capacete eu paguei 1 pila, só que detalhe, em São Paulo, né? Fui buscar lá. R$1.000. R$1.000. Qual é a marca, Shane? Shark. Capacete bom. Ó, Shark, pode nos patrocinar aí, estamos aceitando. Eu mais do que ninguém. Viseira, então, viseira, não precisa de mais nada, só me manda aí viseira que tá legal. Tá, R$1.000 o Shark com a... Perfeito, tá, beleza. Macacão. Mas ele custa mais, sabe? Eu peguei de outlet em São Paulo. Não, mas eu acho que R$1.000 dá pra comprar um capacete legal. Dá. Que vai pra pista, com certeza. Isso, tá, beleza. Tá. Aí, Macacão. Macacão foi uma novela também, mas Macacão foi 2 conto. Tá? Tem marca? O teu Macacão é... Tem, claro, é Forza. É aí que tá, cara. O Macacão foi uma novela à parte, cara. Assim, aqui em Porto Alegre foi muito difícil. E tu pesquisava na internet, tu via assim que tinha esses modelos de 2000, sabe? E tu via os reviews e via assim que o negócio era de qualidade, sabe? Top mesmo, assim. E tu ia na loja aqui física, da mesma qualidade, tão bom quanto, só que 3 conto. Não a mesma marca. Só que a marca que tu viu ali não tem aqui. Né? Ou pelo menos não tinha quando eu fiz, né? Eu sei que assim, essa história é interessante. O valor que eu ia gastar com o Macacão aqui em Porto Alegre, cara, eu comprei a passagem de avião,
Eu comprei o capacete e o macacão. Tá ligado? Perfeito. Comprou um Tipo, macacão novo? Novo, zero. Acho que esse tipo de coisa se compra usada, tem validade, que nem Cara, eu como cheguei a pesquisar. Aí como depende macacão de kart ou não? depende do cuidado do cara, entende? E se ele é muito usado, né? Tu tem que hidratar, tem que fazer toda uma novela. Eu falo isso porque uma vez eu tenho uma. Deixa feder, né? Logo que eu comecei a andar de moto, só desviando um pouquinho, não contar uma historinha. Logo que comecei a andar de moto, andava com um amigo meu que tinha uma CBR 600RR, esportiva, né? E ele comprou um macacão desses aí de, né? Esse todo, corpo inteiro e tal. E, cara, ele comprou usado. E aquele macacão tinha um fedor, cara, um fedor. Mas aí ele foi pato também, né, meu? Cara, sabe o que eu faço, Ives, pra ele não feder? Eu compro Tu aquele... lava? Não tem como lavar. Tu vai enfiar o macacão na máquina de lavar? Vai travar. É verdade, tá certo. Ou tu vai mergulhar ele num balde? Tá ralado, não lava. Tu não pode deixar ele feder. Como é que tu não faz pra deixar feder? Mais um bagulho pra gastar um dinheirinho. Tu tem uma segunda pele, né? Ah, sim. Um macacão tipo aquelas tecido de Decathlon, sabe? Sim. Né? E ali 200 pila eu gastei na moto Sprint lá em São Paulo, né? Nesse macacão interno. Tá, e a luva Só que além disso, e a bota. só um detalhe, só que além disso eu boto aquele tênis pé em spray seco antes de botar o macacão, Sim. que é um talco, né? E quando eu chego do rolê, eu também boto de novo e tento deixar ele no sol, né? No dia seguinte. Beleza. E a luva e a bota? Quanto Cara, a luva existem várias possibilidades de luva, né? E bota também, tá? Eu, assim, em pesquisa recente, tem uns modelos que já oferecem segurança, assim, porque ela precisa ter alguns... Não que vão te exigir esses detalhes na hora de entrar na pista, né? Uhum. Mas, poxa, tu já comprou um capacete, tu já tá com o pneu, tu já tá com o macacão. Luva legal, né? Então uma luva que já faça jus a isso tudo, tá uns 200 pila, vai. Tu acha na internet. E a bota? A bota, pelo menos uns 500, cara. Tá. Pelo menos uns 500. Beleza. E quanto custa a diária lá? Tem alguma diferença? 250. A gasolina tu compra lá na pista? Gasolina normal, gasolina especial? Não tem gasolina à venda na pista. As pessoas levam, né? Tipo, porque que a galera faz, né? Chega com o seu reboque, com o seu carro, com a sua motinha só de pista, com a sua gasolina, com o seu aquecedor de pneu, com o seu cavalete para levantar a moto e botar o aquecedor, né? Então, levam a gasolina, né? Eu tenho que ir no postinho que tem perto ali, né? Tu sai da pista, vai até o posto. Isso. Coisa de banqueiro, então, né, Jair? Que nem o Black Kamen Rider. Cara, mas é aí que tá, né, meu? É o preço da cachaça, tá ligado? Claro. Não, e eu ouvi vocês, né? É isso que vocês não contavam, né? Nos podcasts anteriores, né? Sim. E que nem, né, meu? Porra, a lanterninha, a latinha, o paralaminha, né? Não, né? Então, cara, qualquer brincadeira envolvendo moto que tu vá sair, assim, da moto mais básica pro uso mais básico, vai gastar dinheiro. Vai. Não adianta. É um brinquedo caro, né? Eu acho legal dessa tua experiência, Chain, é que tu consegue fazer com a tua moto do dia a dia, né? Claro que tu comprou o capacete, o pneu, o macacão e tal, mas não é uma coisa assim proibitiva, né? Assim, talvez se a gente... Eu somei aqui, deu R$6.000, tá? O que se hoje eu precisasse começar o Track Day mais com os 250, dá uns 6.500, né? Para começar a fazer. Mas, claro, tudo isso... Enfim, mas se dilui, né? Porque... exato. Não é uma coisa que eu paguei que eu vou... Todo Track Day vai gastar isso, exato. Porque são bens que vão se incorporar ao patrimônio aí de quem comprou, né? Sim, mas, totalmente. inclusive, o pneu tu tá usando no dia a dia. Então, assim, isso eu acho que é legal para a gente concluir, assim, nesse nosso momento aqui, que é algo possível, tá? R$6.000 é caro, claro que é bastante dinheiro. Sabe o que eu pensei quando né? eu decidi entrar, Rick, nessa tua onda, assim, tipo, eu nunca fui muito fã, assim, de criança, sabe, de moto velocidade e tal, era fã de Fórmula 1, tá ligado? Uhum. Nunca vou pilotar um Fórmula 1 na pista, né? Tá ligado? Não, não, verdade. Né? Nem nada agora, parecido. Eu posso botar a moto na pista.
tá ao meu Excelente. alcance botar a moto na pista. Exige isso tudo, exige uma grana, exige um culhão, exige um estudo, tá ligado? Mas é possível, sabe? Tanto que eu tô fazendo, assim, né? E não custa 5 mil euros, né? Uma MT-09, que nem uma Não, MotoGP. Enfim. 5 milhões, desculpa, 5 milhões de euros. Isso era uma coisa que eu queria comentar, né, Shen? Como a gente é amigo, tudo aqui, pessoal, eu vi que quando tu foi adquirindo essas coisas, foi por etapas, né? Tu não chegou e largou essas 5, 6 mil e pouco tudo de uma vez, né? Claro que não. Foi aos pouquinhos ali, consegui a bota aqui, então tu foi lá e montou o teu set, teu equipamento, aos poucos também. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi gastar com o tal do curso aquele. Isso era outra coisa que eu ia falar. Nesses 6.500 aí não tá o dinheiro do curso, né? Que talvez seja uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Porque tu começa a catar conteúdo na internet e tal, e aquilo te enriquece e tu fica sedento por mais, e às vezes tu cai nos conteúdo errado. Então tu também tem que saber muito bem qual conteúdo que tu tá olhando, né? E quase sempre quando eu sentia que eu tava no conteúdo certo, acabava vindo até mim essa opção, né? Uhum. E, por que não, né? Então... Quanto que custa um curso de pilotagem aí, pra gente saber? Então, tem também o curso, óbvio, por exemplo, dos eventos que eu participei, né? Quando tem o curso que é dado lá no meu caso, do Carlos Barcelos, né? Que é ele é o professor, né? E eu sei que acho que, cara, já vi assim por 500 a 600 pila, assim. Entendi. Aí faz o curso presencialmente com ele. Né? Pode crer. O que é muito legal. Muito legal, né? Ô, Chain, tu não tem como fazer o track day sem ter o curso? Ou dá? Não sei, eu acho que dá, tá? Eu acho que bem dá. Conversado. Bem conversado. Porque o que acontece, né, cara? É um evento que é proposto justamente para pessoas assim... Né, amadores. Isso, exato. Então, qual que é a distância, né? Como é que tu vai filtrar isso? Como é que tu vai saber isso, né? Então, no meu caso, assim... Quando eu falei do curso, ele já ficou mais relaxado, né? Agora, se tu não tem o curso, eu não sei como é que ele desenvolveria a conversa, entende? Mas, com certeza, né? Todas as pessoas que estão ali não fizeram o curso que eu fiz, né? Online e nem o presencial com ele, né? Maravilha. Agora, ele, né? Eu liguei para ele, conversei com ele por um tempo e tal. Né? Pois fica essa dúvida, então. E tu assina um papelzinho lá, desculpa, né? Tu assina um papelzinho, né? Em termos de assumindo. Não tem essa, né, gurizada? Tem um track day acho que em São Paulo, que é só de moto clássica, né? De moto antiga. Sim, o nome desse track day é Pé na Tábua. Eu ia te perguntar, acho que tu conhece, né, Ives? Sim, eu tô para participar com o pai faz tempo. Eles têm um track day de Pé na Tábua, que é de moto, o Pé na Tábua, que é de motos clássicas, e tem o Pé na Tábua de calhambeques e outros carros que acontecem em épocas diferentes. E tem um outro que é só de motos 2 tempos antigas. Legal. Agora eu não... Parece ser muito maneiro, hein? Jacarepaguá, acho que é alguma coisa assim, eu não me lembro. Não, Jacarepaguá nem existe mais, os caras destruíram para fazer a Vila Lupã. Então não sei onde é que é. Mas é lá em São Paulo. Jacarepaguá era no Rio, rapaz. Bom, valeu. Então, pessoal, assim, acho que está vencida a pauta. A gente queria agradecer muito aí, Chain, a tua presença. Foi muito legal. Acho que esclareceu muito, né, o que a gente queria saber sobre esse tema. Acho que todo mundo ficou um pouco de vontade de botar a sua moto na pista. Eu tenho um pouco de medo, assim, como tu falou, de cair. Graças a Deus. Eu também uso ela. Tem medo, meu. Mas, enfim, cara, te agradecer aí. E, bom, para quem não conhece o Chain, ele, além de Valentino Rossi e também o nosso bancário exemplar, ele é um músico, né, Chain? Então fala um pouquinho aí dos teus projetos musicais, das tuas bandas e tal, e indica o pessoal aí para ouvir, porque também é uma trilha boa para ouvir, tanto andando de moto quanto pensando nisso, porque é um rockzão aí muito, muito interessante. Olha aí que massa, hein? Cara, então, eu atualmente, o último lance que eu soltei no mercado foi a Casablanca, né, que é uma banda de metal. Casablanca, uma palavra só, com K no início e K no fim, fazendo referência a diversas coisas, como o filme, por exemplo. E só botar ali no Spotify que vai achar,
né? Pesadão, assim, cantado em inglês. Tem uma banda de som em português, de rock, cantado em português, que chama Ácida, com acento no A e H no fim, para ser achável. Ácida, cantada em português, lá rock and roll, bem massa, dá pra xingar bastante gente. E pessoas que merecem. E aí, cara, né, vou falar pra geral, lógico, né, faz tempo que não faço, né, tive por 10 anos um projeto, uma banda, né, em homenagem aos Secos e Molhados, chama El Rei, né, eu interpretei o Ney Matogrosso por um bom tempo, e além de cantar em coral, enfim, já participei de bastante coisa no som, aliás, me dediquei um tempo muito maior da minha vida pro som do que pra andar de moto, né? Então, a moto Valentino Rossi de dia e Ney Matogrosso de noite. Esse é o nosso Shine. Valeu. Agora, duas coisas. Pessoal, é em Barra Bonita, em São Paulo, pé na tábua, né, que rola. Sim, agora eu achei, né, para passar para os nossos ouvintes corretamente, é em Barra Bonita. E outra coisa que eu acho interessante mencionar da história na música do Chaim é que um dos membros dos Secos e Molhados do original chegou a tocar com vocês, né? Participar de um show de vocês. Eu acho isso muito legal, Chaim. Sim, o Gerson Conrad, ele foi um dos fundadores, compositor de Rosa de Hiroshima. A gente tocou com ele no palco. Foi bem, bem gratificante, bem legal mesmo. Que maravilha. Valeu por levantar essa bola aí, fico bem feliz. Né? Não, a gente só indica porque é bom. E falando em indicar o que é bom, chegou a hora da dica maravilhosa, dica foda. Vamos lá! Esta é a dica foda da semana. Beleza, então a dica de hoje, aproveitando aí o gancho do Track Day, é minhas referências na pilotagem, e pelo Shane falou dele também, que é o ex-piloto, o piloto do SBK, Durval Careca. Ele tem um canal no YouTube, que lá ele dá dicas de pilotagens, dicas de ajuste de moto. Então é bem interessante pra galera que tá buscando se aprimorar um pouquinho, nem que seja para começar a aprender alguma coisa de pilotagem, Durval Careca no YouTube. Pô, maravilha. Eu acho que é a baita dica. A gente discutiu muito, né, Chaim, sobre essa validade de buscar informações pela internet, ou enfim, na literatura, e eu sempre resistia, né, às tuas opções aí. Falando, pô, cara, toma cuidado e tal, mas muito num lance de preocupação, acho, enfim, de não estar buscando coisas corretas e talvez tentando aplicar isso na estrada, que eu acho que não é uma boa, né? Com certeza, com certeza. É amor, né? É o amor. Eu sempre entendi dessa forma e continuarei a entender assim, né? E tá certíssimo, né, cara? Não dá pra querer bancar o louco na estrada, sabe? Porque que tá, quando tu pega uma estrada sinuosa, cara, tu vai fazer aquela curva, porque a estrada é sinuosa, e aí tu não precisa estar rápido, porque a curva é a curva, tem que fazer aquela curva. E a galera quer dar grau na reta, e aí vira piloto de reta e dá merda, sabe? Então, né, dá pra tu tirar a ferrugem pilotando na estrada de forma responsável, sabe? Com certeza. E usar as informações disponíveis na internet como algo a mais, né? Mas cara, isso é importantíssimo, né? Filtrar bem, né? Não, e ir atrás de informação com critérios, né? Mas ir atrás. A galera acha que, porque eu ando de moto há não sei quantos anos e nunca aconteceu isso e nem aquilo. Meu, legal, é experiência, mas existem técnicas que elas não são instintivas, sabe? Se alguém não vier e te dizer como é que tu tem que fazer, tu não vai fazer aquilo sem receber essa informação. Então, tem que ir atrás das informações, do jeito que dá, sabe? Se o cara não tem condições de ter um coach de pilotagem, um professor de pilotagem presencial legal pra caramba e tal, que é o ideal, cara, vai atrás do que dá, né? Mas vai atrás. Não vai achar que sabe. Tendo isso como exemplo, Shane, até agora, antes de iniciar o podcast, eu tava vendo um vídeo do Durval. Eu me lembrei que, muito tempo atrás, eu vi um vídeo dele ensinando dando uma dica de como se livrar de uma chimada, digamos assim, né? Uhum. E eu me livrei de cair usando mais ou menos a técnica que ele falou num vídeo, e é uma coisa que não é nada instintiva, isso. Que é tu sair de uma chimada. Geralmente a galera larga o acelerador e tu tem que fazer o contrário disso, né? Pessoal, só para explicar para quem não sabe o que é chimada, né? É quando
o guidão da moto, né, o garfo da moto, ele começa a balançar de um lado para o outro, né, incontrolavelmente, e qual é a tua tendência? Opa, vou parar de acelerar, né, teu instinto. E aí E o correto O peso da moto pra cima do guidão que tá tremendo, e aí que dá o problema. E na tua cabeça começa a tocar uma música, assim, aquela o balancê, balancê. E aí, quando tu escapa, é uma maravilha. Aquela do velório que tava rolando no WhatsApp. Também. Pessoal, eu gostaria de dar uma dica também, uma dica foda. É de um livro. O livro, ele não é, né, totalmente só de moto, mas algumas partes ele fala de uma moto que eu sou apaixonado. Vou conversar sobre ela em outro podcast, a Black Shadow, né? Mas é um livro do Hunter Thompson, Fear and Loathing em Las Vegas, Medo e Delírio em Las Vegas. Cara, é um livro interessante, tem as partes que eles falam de moto, que eles foram para cobrir um evento de motos, ele é um advogado, é uma loucura o livro, e é bem interessante. E é legal também para conhecer essa moto aí, procurar saber sobre essa moto aí, moto lendária. Que Tem é um filme, né? É a Vincent Black Shadow, com o Johnny Depp, o filme, inclusive, né, Oli? É. Baseado na minha história, né? O advogado que gosta de motos. Mas, enfim. Advogado. Ele aplica pequenos golpes no filme também. É óbvio. É óbvio. É só o que ele faz. Mas, enfim. É um advogado samuano que só aplica falcatrua. Isso, exatamente. Episódio 1, ensinando como pegar o seguro no track day. Bom, a minha dica foda, ela é talvez, eu acho, talvez não, mas provavelmente uma das mais inconsequentes provas do motociclismo mundial, que é o documentário Closer to the Edge, que trata do TT Isle of Man, né? Isle of Man. Que é realmente uma prova de motociclismo de velocidade absolutamente inconsequente, que se realiza na ilha de Man, na Inglaterra, né? E na rua, na estrada, passa pelo meio da cidade, sai para o campo e volta para o meio da cidade. E esse documentário mostra muito o perfil dos pilotos que topam, né, esse tipo de competição, que realmente tem que ser alguém com muita coragem e muita de inconsequência, né? Ele não está disponível, eu até dei uma procurada aqui em nenhuma plataforma de streaming, né? Mas, enfim, aí você dá os seus pulos aí, usa, enfim, os seus métodos e tenta buscar o Closer to the Edge. É um documentário de 2010 e vale muito a pena porque é muito interessante mesmo. Agora, rapidinho, já que tu falou sobre TT, e nós estávamos falando sobre provas de moto dedicadas a motos antigas, dentro do Isle of Man, até hoje tem uma categoria que só corre em motos antigas, né? Então tu vê cara correndo com Norton, com BMW, é uma coisa incrível. E geralmente é só senhor de idade, cabeça branca, correndo com suas Nortons naquela... Com muito dinheiro. Não, loucos, né? Porque igual, tu imagina, se já é perigoso com uma moto toda tecnológica, tu imagina com uma Norton de 1950 e lá vai caquerada. Sim, é insana aquela corrida, né, cara? É absurdo. É um rally, né? Tipo assim. O Alan, aquele que anda de moto com a gente, ele já foi no Isle of Man mais de 2 vezes e ele fala que tem um pub em uma das colinas que o pessoal fica tomando ceva esperando as motos passar, só que é muito rápido, né? Então, toda vez que passa uma moto, eles levantam o caneco, né? As motos passam voando, tá ligado? Elas dão uma levantadinha e ficam com as 2 rodas no ar e caem de volta. elfos e golems junto. O cara fala numa das partes do documentário que tem uma curva, que tem um muro. Então, tu tá deitado, assim, tu tem que levantar a cabeça e deitar de novo para passar pelo muro. Que era mais ou menos o que o Shane estava falando, né? Que tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu tem que, né, olhar para frente, daqui a pouco, ao mesmo tempo que tu tá fazendo pêndulo e não sei, né? Toda a explicação que ele nos deu antes. Mas realmente vale a pena, indico muito, porque é assustadora a coragem dos caras e a inconsequência também, porque sempre morre alguém, né? Não sei quantas pessoas já morreram. Verdade. A minha dica de hoje já que a gente está falando de track day, pilotagem, é um vídeo que tem no YouTube, a Bíblia das Curvas. É bem manjado já, ele trata com um pouco de humor, é bem abobado, assim, tipo a gente.
Então, Mirim, assim, né? mas é bem interessante. Ele fala Válido, é válido. de shimming, ele fala de contrasterço, ele fala de bastante coisa que quem tá começando a andar de moto é bem interessante, o cara aprender algumas técnicas ali. Vocês viram que sempre a dica do Uli tem um lance meio, assim, religioso, né? Era uma monja, agora uma bíblia, enfim, o cara... É o índio, né, meu? É o índio. É o índio, é o nosso grande pajé das pistas, o grande pajé da estrada, né? E só para lembrar o pessoal do podcast, todas as dicas que a gente dá, a gente posta no Instagram as referências, tá? Então, se quiser conferir do episódio 1 e do episódio 2, já tá lá postado no nosso Instagram, @manual do motoqueiro mirim, as dicas e as referências de tudo que a gente fala aqui normalmente. Então, garagem, pista, filme, tem tudo os links lá direitinho. É só dar uma olhadinha. Fotos do nosso amigo pilotando. Chain, tem alguma dica aí? Pois é, eu falei pelos cotovelos, né? Tenho sim. Antes, queria fazer uma observação da dica do Sandrinho, né? Quando ele falou do Durval Careca, né? Tem um lance que ele falou num vídeo que eu vi recente que eu achei sensacional, né? Ele fala assim, não sei o que, curtam suas motos e lembrem-se, senhores, todos os cadáveres que foram encontrados no Monte Everest saíram de sua zona de conforto. Portanto, sai, mas não sai muito. Sai o suficiente pra ir, mas volta. Sai e volta. Vou ver se eu acho o vídeo e mando ali pra vocês. E eu acho sensacional, porque é bem isso, né? E, cara, minha dica, eu vi ali vocês falando também nos outros, né, nos anteriores, né, sobre games e tal. E tem um game recém-lançado, brasileiro, que é o Automobilista 2, tá ligado? Tem o 1, obviamente, que já é muito bom. Só que o 2, ele tá, assim, nível gráfico gringo e simulação absurda. E qual que é o grande lance? Ele tem as pistas daqui, né? Então, cara, é um treino muito legal, assim. Tu tem Velocitar, tu tem o Velopark, que a gente tanto falou, tem Tarumã, tem Jacarepaguá não, tem Guaporé, isso que eu ia dizer. Enfim, tem as pistas brasileiras, sabe? Santa Cruz. E é um prato cheio. Mas né? tem Muito moto? legal. Não, mas não tem moto, só tem Não carro. tem moto, é carro, é carro. Entendi, Mas, entendi. poxa, pra conhecer a pista, Claro. né, vale muito a pena. Vale muito a pena. Boa. Beleza, vamos pro último quadro do nosso podcast, que é o Cumprimento Biker. Alguém pediu um abraço? Alguém que vocês pediu aí? Podemos escolher alguém do nosso grupo dessa vez para mandar? Pra quem que a gente pode dizer? Surgiram aí. Eu vou fazer o cumprimento biker pro André, nosso gordinho maravilha. Nosso Não, gordinho. gordinho E pro Wellington, o nego da faca, né? Polaco, Boa. o nosso polaco e o nosso Dezinho. Cumprimento Biker vai para o André Von Costa e para o Elton Pauligem, que em breve estarão aqui também trazendo as suas opiniões. Os dois que são harleiros de fé, né? Uma das pautas vai tratar especificamente sobre a Harley, né, Ives? Sim. E a gente está preparando ela e com certeza essa dupla aí vai acabar contribuindo para esse debate. E esse episódio vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Esse episódio é polêmico, então. Beleza, galera? João Kleber. Polêmica! Valeu. Obrigado aí por vocês escutarem mais uma vez. É sempre uma satisfação. E esse foi mais um Manual do Motoqueiro Mirim. Até a próxima. Você ouviu o Manual do Motoqueiro Mirim.